E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô de pijama, então não vou fazer facecam por enquanto. Eu recebi um vídeo do André Roncalha. O André, eu cheguei a uma vez interagir com ele no Twitter uma vez e acabei caindo na valha de Hamlin invertida. Acontece, faz parte. Eu acabei sendo meio pretensioso, né, em relação às coisas que ele falava, né? Eu acreditava que ele estava demonstrando um certo nível de espantalhos, né, da escola austríaca. E na realidade ele já tinha lido o Ação Humana do Mises, né? Eu estava conversando com o Tuca e acabei descobrindo que na realidade ele teve acesso a livros da escola austríaca, inclusive livros mais antigos, né? E pelo que eu tava vendo, eu assisti pouca coisa desse React até agora. A gente não vai fazer um vídeo agora em que eu vá reagir a tudo, tá? Eu vou fazer por partes, até porque já tá meio tarde, eu trabalho amanhã e ainda tenho que estudar para a prova de econometria, então realmente o tempo tá um pouco apertado. Mas também faz tempo que eu não posto nada em relação a conteúdo nesse canal. E eu queria tratar um pouco disso, porque eu cheguei a ver um comentário nesse vídeo aqui do Deep. Eu não sei se eu vou achar agora, cara. Eu vou pegar aqui o print do comentário, né? E eu acredito que se eu não gravar absolutamente nada, pelo menos por enquanto, a respeito desse vídeo, a gente vai ter alguns problemas, certo? E a economia austríaca de YouTube vai continuar destruindo a economia austríaca acadêmica, se a gente não fizer nada, tá bom? Então o Deep veio lá e falou: Oi, que tal debater com o economista austríaco Miorin? Primeiro que o Miorin não é economista austríaco. O Miorin é um cara que tem algum conhecimento de escola austríaca, mas ainda não tem uma vasta bibliografia, ele não sabe que está no ápice da pesquisa e no desenvolvimento do corpo teórico austríaco, hoje, recentemente. Tá? Dificilmente você vai ver ele citar qualquer um autor que não seja do nicho de autores, né, austríacos que a bolha libertária do Twitter segue, certo? Então ele colocou aqui, ó, que tal debater com o economista austríaco Meurin da Universidade Libertária e tomar uma sova. Então o cara não chama nem ele mesmo, né, para se propor a fazer um debate. Inclusive, André, se você quiser fazer um debate comigo aqui, se você se dispor a fazer isso, eu tenho uma filosofia de que debates simultâneos geram ruído e não são a melhor forma de se ponderar sobre o que a contraparte está dizendo, certo? Mas se você sentir interesse em debater, até mesmo por chat, a minha DM do Twitter é aberta, tá? @metalnomics, inclusive está aqui no meu canal do YouTube, você consegue achar. A minha DM está aberta, então se você quiser trocar uma ideia diretamente a gente pode trocar, tá bom? Eu sou aberto ao debate, eu não sei se você vai ter a humildade de debater com um mero graduando como eu, né? Que tem aquela piada, né? Que economista graduando, ele, enfim, ele acha que é Deus e o economista formado ele tem certeza, né? Eu não vou me estender muito mais aí sobre o comentário do Deep, senão eu vou ficar até amanhã falando, né? As introduções dos meus vídeos acabam sendo muito longas, porque eu acabo me estendendo sobre o assunto e aí eu acabo perdendo o fio da meada, tá? Então, bem, vamos seguir o React e fica aqui o convite para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto aqui, que é a Escola Austríaca de Economia. Essa preferência. Vamos lá, preferência temporal. Só quero fazer um ponto em relação à preferência temporal, porque isso daqui eu já expliquei no curso de Economia Austríaca e talvez muitas das coisas que vocês encontrem de argumentos nesses vídeos vão ser respondidos por vídeos meus aqui dentro do, do canal, né, sobre o curso de Economia Austríaca. Se você fala, não, eu vou economizar mais. Então eu recebo R$ 4.800 mais juros, então vamos dizer, vai, 5 mil e pouquinho. Então ao longo de 3 anos eu economizei R$ 15.000 e isso eu vou dar de entrada no carro. Então você preferiu economizar. Então essas são as preferências temporais. Você quer gastar agora ou você quer gastar depois. E quando você tira a média de uma sociedade, ou de um país, ou de uma economia relativamente fechada, uma região, enfim, você vai ter a média da preferência temporal daquelas pessoas. Quanto do salário, quanto de tudo que as pessoas recebem de salários e dividendos e blá blá blá, e que elas encontram na rua, assim, dezão. Não acontece muito, mas enfim, de tudo que elas ganham. Então vamos lá. Tanto tira que a gente encontra dinheiro na rua. Mas enfim.
Então, existem pessoas, você soma tudo que as pessoas ganham, elas poupam e você tira uma média. Nem é isso, nem existe essa preferência temporal média na sociedade que ele está falando. Tá, vamos lá. O que seria essa preferência temporal média? Isso que ele está falando seria algo como o juro originário. O juro originário ele é uma resultante de mercado, é igual uma força resultante, certo? Ele é uma resultante de mercado das preferências temporais individuais. Isso também está num debate chamado problema das múltiplas taxas de juro em Hayek, que foi algo que o Hayek não foi capaz de responder ao Piero Sraffa, e que foi respondido por Lachmann, certo? Utilizando até mesmo aquela noção kirchneriana de coordenação de mercados por arbitragem, na qual o empreendedor, né, ao observar disparidades de preço, aproveitava para oferir um lucro da arbitragem entre preços diferentes sendo praticados em mercados diferentes, até que com a entrada de novos empreendedores, aquela disparidade, aquele lucro seria zerado e você teria uma tendência à unificação das taxas de juros do mercado, certo? E isso daí, na realidade, quem deu esse insight foi o próprio Keynes, que deu esse insight para o Lachmann. Só que o debate entre os austríacos, né, na questão dos neo-ricardianos, na parte do Hayek, ele não havia sido respondido a tempo na época, certo? Então esse debate foi reacendido anos depois. Em relação à preferência temporal média, ou preferência temporal resultante, taxa de juro originária, resultante de mercado da preferência temporal dos agentes individuais, seria algo similar à forma na qual o preço reflete a média, ou seja, a resultante de mercado das preferências temporais dos agentes daquele determinado mercado. É claro que você sempre coloca em uma base de comparação, por exemplo, a taxa marginal de substituição, que seria a razão entre as utilidades marginais de dois bens diferentes, né? E você teria uma tendência à equalização da taxa marginal de transformação de dois bens com a taxa marginal de substituição. Então você teria que as utilidades marginais relativas daqueles bens tenderiam aos preços relativos daqueles bens, certo? Então é uma ideia similar quando a gente fala de questão da preferência temporal, só que ao invés de falar de um BX1 e um BX2, a gente está falando de consumo lato sensu em dois períodos de tempo distintos. Isso inclusive está no próprio modelo neoclássico do mercado de loanable funds, tá? Você aplica consumer choice que é a teoria da escolha do consumidor, a preferência intertemporal. Então, ao invés de ter um trade-off no eixo X e no eixo Y de um bem X1 e do bem X2, você tem de dois períodos diferentes, período 1 e período 2 de consumo, tá certo? Então, na realidade, isso daí é uma coisa utilizada pelo mainstream, é utilizada pela microeconomia e existe, tá? Só não foi bem explicado. Sabe por quê, André? Porque este canal não é um canal técnico, não é um canal de economia austríaca acadêmica, tá? E só o fato de você estar reagindo isso e não a um livro ou pelo menos uma bibliografia e debatendo essas ideias, né, já mostra a tendenciosidade desse vídeo, né? Por isso que eu falei que é a navalha de Hemlon invertida, porque eu atribuí burrice ao que é só desonestidade, enquanto a navalha de Hemlon original é, né, dá o benefício da dúvida, né? Você não pode tomar como desonestidade o que pode ser simplesmente burrice, né? Nesse caso aqui é o inverso mesmo, é desonestidade. Tá? Desonestidade também o fato dele não ter contato com o hardcore no sentido lacatiano, né, do Lakatos, de ele ter acesso ao núcleo rígido da escola austríaca, porque ele não estava sendo formado nos livros e artigos que ele teve acesso na época que ele fez o mestrado, por exemplo, em teoria monetária hayekiana, né? Por exemplo, análise de processo, etc. Não havia sido formado naqueles livros que ele teve acesso ainda esse núcleo duro, e obviamente ele não leu mais sobre escola austríaca e se baseia em vídeo do YouTube, e tem um monte de gente babando ovo dele aqui nos comentários, que também é um monte de gente que não lê, assim como os jovens que eles criticam, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou reagir mais um pouco aqui, ó. Início do React, escola austríaca, vamos começar por aqui. Tá? Que aqui a questão do debate metodológico tem a ver com uma resenha que eu fiz recentemente num artigo do Felipe Rosa. Inclusive vou upar essa resenha depois que eu receber a nota. E se eu lembrar, eu referencio na descrição do vídeo. Então, para a gente começar, tem alguns aspectos aqui do pensamento austríaco que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando desses anarcocapitalistas.
Tá, então, assim, falar de ANCAP para mim é relevante porque eu não quero debater filosofia política aqui. Mas vamos lá, vou falar de escola austríaca. Então, esquece, abstrai a questão de ANCAP ou não ANCAP, tá? Eles acabam geralmente confundindo as duas coisas. Primeiro, a teoria austríaca ela é certa e ponto. Ela é certa porque ela não pode ser refutada pela avaliação e observação da realidade. Tá, para começo de conversa, não é esse o argumento metodológico. Tá? A escola austríaca não diz que ela é certa e ponto. Ela debate tanto as questões teóricas quanto as questões de fundamentação metodológica. Ou seja, a escola austríaca ela não simplesmente se impõe, ou como, por exemplo, se impõe um modelo empírico das ciências sociais, o modelo de testes empíricos da mesma forma que você faz teste de hipótese em ciências naturais, porque a escola austríaca reconhece, principalmente a vertente hayekiana, a complexidade dos fenômenos. No caso do Hayek, a complexidade organizada. Certo? Em fenômenos de complexidade organizada, e o Hayek faz muita referência à biologia, você tem um grande nível de interdependência entre diversas relações causais. Então, relações causais, assim, no sentido que você tem várias causas operando ao mesmo tempo, e essas causas produzem um efeito macro, certo? Como essas causas, principalmente quando a gente fala de ciências sociais, são formadas por pessoas individualmente, tomando decisões sob condições de conhecimento imperfeito, que vai evoluindo ao longo do tempo, mas que é limitado, certo? São vários desses pressupostos que ele tira, inclusive, de estudos de outras ciências, inclusive neurologia, etc. Que o Hayek ele era polímata, né? Ele não estudava apenas ciência econômica, ele estudava filosofia, estudava ciência natural. Ele foi percebendo, né, que pelo fato da gente, inclusive na teoria de conhecimento dele, vai passando de um estado de menos conhecimento para começar a convergir com conhecimento tanto dos planos dos outros agentes do mercado, quanto do conhecimento de causalidade, dos melhores meios para se atingir seus objetivos e tal. Não dá para se determinar nada além de previsões de padrões e não dá, ao invés de você poder prever eventos específicos. Então você não consegue prever os valores exatos. Tudo bem que a econometria também faz previsão intervalar, mas ainda assim se refere à busca de uma maior exatidão na aproximação das previsões, certo? Mas você consegue só fazer previsões de classes de eventos, como diria o Mises, ou no caso do Hayek, de padrões, pattern prediction, certo? Por quê? Exatamente porque você tem um grande número de interdependência entre as variáveis, certo? Que vai influenciar no resultado final. Então você pode isolar através da cláusula ceteris paribus, como todo o corpo da ciência econômica das mais diversas escolas de pensamento faz, para estabelecer um nexo causal entre duas variáveis, certo? O que a escola austríaca faz com o individualismo metodológico, com o viés microeconômico, é justamente entender da unidade mais essencial da economia, que é o ser humano que age ponderando entre meios e fins. Então, quando você fala que a escola austríaca fala que ela está certa, ponto, na realidade não, na realidade ela discute até as bases metodológicas da escola austríaca. Até por isso que a gente tem divergências epistemológicas na escola austríaca, você tem as vertentes mais a prioristas radicais como Hoppe, que é essa daqui que ele está tentando pintar, e você tem as vertentes que são mais voltadas à utilização da matemática como uma ferramenta heurística, ferramenta de compreensão, ferramenta para escrever a relação entre as variáveis, formalizar os teoremas, etc. Mas também com os adendos epistemológicos a respeito da complexidade e da complementaridade com outras ferramentas da ciência econômica mais modernas, certo? Qual que é o X da questão aqui? O X da questão é que a escola austríaca ela não nega a empiria e ela não nega a análise empírica. Porém, a praxeologia ela é um método. O método em si não é testável, mas ele é discutível através da metodologia, da discussão metodológica, da epistemologia, da teoria do conhecimento científico, certo? E é isso que esses caras tentam fugir, tá legal? Eles simplesmente pegam que ciência é ciência natural e que a gente tem que seguir o método da ciência natural e ponto, que é justamente o que eles estão acusando a escola austríaca de fazer, certo? Enquanto a escola austríaca fala, não, a gente tem que entender o objeto de estudo e adequar a metodologia às necessidades do objeto de estudo e dos fenômenos complexos que a gente está analisando.
Porque na realidade a gente tem uma tela que está escondendo ali os determinantes e apenas por meio do pensamento solo, do pensamento introspectivo, você pode então derivar e entender as leis que comandam a realidade. Então você está vendo que ele faz um puta de um espantalho a respeito do que a escola austríaca fala sobre a complexidade, certo? Você não consegue testar os fenômenos sociais, porque eles não são fenômenos simples no qual você pode isolar as variáveis. Olha a diferença do que ele está falando do que eu estou falando, tá certo? Você pode fazer esse tipo de leitura com base numa leitura rasa da escola austríaca, certo? Né? Mas quando você começa a entender, você vê que não é bem assim, não é que a realidade te mascara. Na verdade, a realidade é complexa, certo? E a gente tem que adequar a nossa metodologia para conseguir entender se existem ou não leis gerais, certo? Entendendo a unidade mais básica que forma esses eventos, certo? Que forma esses fenômenos. A sorte é que o economista compartilha com o objeto de estudo dele, que são os seres humanos, né, que interagem entre si, em natureza, certo? É claro, você não pode saber como é o interior de um corpo humano, certo? Se você não disseca um ser humano, por exemplo, certo? Agora, outra coisa é completamente diferente você entender e abstrair, né, obter, reduzir, logicamente, né, as categorias gerais da ação humana, sendo um indivíduo que age e participa desse processo de ação. Você consegue se autoanalisar e autoanalisar seu processo de ação, certo? Ao contrário de fazer uma análise fisiológica do corpo humano, certo? Então, você tem essa vantagem como pesquisador de compartilhar a natureza do objeto de estudo e poder ter uma compreensão interna, e aí, a partir daí, você consegue estipular as categorias, certo? Da mesma forma que um biólogo categoriza as partículas, as interações entre as células, né, entre as interações bioquímicas, etc. É claro que existe observação em fenômenos biológicos, que também são fenômenos de complexidade organizada, assim como existe observação em fenômenos sociais. Mas em ambos os casos, e até mesmo em ciências físicas, em ciências em que a medição é muito mais possibilitada pela natureza mais simples do objeto de estudo e a realização de experimentos controlados, você precisa de uma metodologia baseada em uma análise do objeto de estudo. Certo? Até para fazer a análise empírica, a análise da experiência, você precisa estipular uma metodologia, né? E às vezes você faz até mesmo por tentativa e erro, né? De estipular uma metodologia. Você fala, realmente essa metodologia não é a mais adequada para esse objeto de estudo, tem a discussão filosófica, certo? Então não é um negócio simplesmente jogado, a escola austríaca está certa porque ela está certa, foda-se, e assim, a realidade te mascara, e assim como o marxismo, você vai tentar desmascarar as engrenagens por baixo do tecido social. Não, metodologia. A gente tem que discutir o método para fazer ciência direito, senão a gente vai fazer qualquer coisa e vai ficar incorrendo em revisionismo depois, que é o que está acontecendo com o paradigma ortodoxo, certo? Que eu já tratei em vários outros vídeos, né? E que a gente também vai tratar em microeconomia depois na parte de fronteira de microeconomia, né? Que faltou, né? Esses vídeos. Como a gente está falando de um sistema social, na visão austríaca, tudo que você precisa fazer é deduzir como que, a partir de como os indivíduos decidem, das suas preferências, das suas vontades, como que isso vai afetar o todo. Então, em essência, uma teoria microeconômica que agrega os indivíduos para dizer algo sobre o todo. Porém, ela tem alguns aspectos muito particularistas que estão associados à questão da liberdade individual, liberdade de escolha. Então, o primeiro ponto aqui nessa fala inicial... Isso daqui é completamente vago, né? Vamos voltar. Olha o quão vago é o que ele está falando. Particularistas que estão associados à questão da liberdade individual, liberdade de escolha. Particularista em algumas relações da liberdade individual e da liberdade de escolha. Tá. What it means? O que isso quer dizer? Então, o primeiro ponto aqui nessa fala inicial dele é: os austríacos já falaram que a indústria ia crashar, né? Esses anglicismos, vocês vão ver que vão aparecer aqui frequentemente, ela ia quebrar, e ele diz, olha, não. Economista tem anglicismo pra caramba. É que ele é desenvolvimentista, né? Ele não gosta de anglicanismo. Ele vai ser igual português, só tem que usar a palavra em português. Né? Vai voltar, aí para evitar, né? Até americano usa anglicanismo pra caramba com francês. É o típico problema do relógio quebrado, de estar certo 2 vezes no dia, né? Então ela pode até voltar, mas se voltar também não vai ser bom, porque é melhor não ter. Claro, porque o Rafael é o Peter Beck, né? Obviamente. No país, indústria e assim por diante. Então vamos ver como que ele desenrola o argumento e a gente vai desconstruindo.
Desconstruir o Rafael é fácil, mano. Quero ver desconstruir teoria mesmo. Mas enfim, eu. Olha aqui, ó. Alá Olavinho de Carvalho. Se você olhar aqui os segmentos, você vai ver que tem cada coisa uma melhor que a outra. Ordens de complexidade. Tem algumas coisas interessantes aqui, hein? Mas enfim, eu vou ficar por aqui nesse vídeo inicial, porque vocês sabem que eu geralmente me estendo pra caramba nesses vídeos, mas eu quis abrir aqui um pouco a questão do debate. Eu vou fazer uma referência nas tags, etc. Mas, enfim, ele faz react aqui do Fernando Ulrich, enfim, react de 1 hora. Parece meus vídeos, cara. Economista é uma desgraça para fazer vídeo. E eu me incluo nisso, porque eu sou muito chato, né? O que ele tá fazendo é basicamente o que eu faço. Né? Então, eu vou ficando por aqui, para não me estender muito. Eu não sei se eu vou fazer em live, eu não sei se eu vou fazer em vídeos cortados, tá? Então, aqui nessa parte inicial, só queria fazer alguns pontos nessa questão. Talvez seja até mais interessante eu assistir o vídeo inteiro, fazer várias anotações e aí fazer um material baseado nessas anotações, ou de repente, se o André estiver disposto a discutir comigo, a gente pode discutir. Mas é interessante, às vezes, a gente sair um pouco dessa bolha acadêmica e tentar mostrar que libertário de YouTube não é parâmetro para escola austríaca levada a sério mesmo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like, se inscrevam no canal. Vou fazer mais conteúdo nesse sentido. Agora eu não tenho tempo, eu tenho muito mais coisa para fazer. Mas se ele estiver disposto, a gente pode inclusive bater um lero sobre isso em debates escritos e que a gente tenha tempo para digerir o que o outro fala. Grande abraço.